Sabe, às vezes a gente encontra duas histórias bem antigas que parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas que, no fundo, ensinam a mesma lição poderosa sobre transformação. Hoje, a gente vai mergulhar na vida de uma viúva pobre e estrangeira e de um cobrador de impostos odiado por todos. Eles viveram em séculos diferentes, mas as histórias deles se conectam de um jeito surpreendente. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é essa aqui. O que pode conectar uma mulher que perdeu absolutamente tudo com um homem que aparentemente tinha tudo, mas era desprezado por todos? Parece um quebra-cabeça, né? Mas a resposta revela algo muito profundo sobre esperança e sobre a natureza humana. Então, vamos conhecer os nossos personagens. De um lado, temos Ruth, uma viúva moabita, ou seja, estrangeira. Ela está afundada no luto e na pobreza. Do outro lado, Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, podre de rico, mas completamente sozinho, visto como um traidor pelo seu próprio povo. Olha só essas palavras: luto e ganância, pobreza e solidão. São tipo duas faces da mesma moeda, sabe? Um vazio imenso e uma exclusão social total. Para a gente entender de verdade a redenção na vida deles, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho desse vazio. Porque, embora um fosse pobre e o outro rico, os dois partiram de um lugar de perda, de uma alienação profunda. Vamos ver como isso aconteceu. A história da Ruth, gente, começa com uma tragédia atrás da outra. A sogra dela, Noemi, fugiu da fome em sua terra, mas o que ela encontrou do outro lado foi a morte. Primeiro perdeu o marido, depois os 2 filhos. O que sobrou? 3 viúvas. Sem ninguém para prover, sem segurança nenhuma, para Ruth era como se o futuro dela tivesse sido completamente apagado. Agora, a gente viaja para Jericó e encontra Zaqueu. O problema dele era o oposto do de Ruth. Ele era o chefe dos publicanos. Basicamente, ele ficou rico cobrando impostos para o Império Romano, e muitas vezes de forma desonesta, explorando o seu povo. Ele tinha todo o luxo que o dinheiro podia comprar, mas pagou um preço altíssimo: o desprezo de toda a comunidade. Ele era um pária. As fontes dizem que ele sofria da pior pobreza que existe, a da solidão absoluta. E é exatamente aqui, no fundo do poço, que a jornada desses 2 personagens tão diferentes começa a convergir. Diante do abismo, tanto Ruth quanto Zaqueu fazem algo ilógico, algo que ninguém esperava, um verdadeiro salto de fé no escuro. Pensa bem, a sogra da Ruth, Noemi, dá para ela a saída mais lógica e segura. Volta para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth se recusa e ela faz esse juramento incrível. Ela decide abandonar a terra dela, o povo dela, a religião dela, para seguir uma viúva amargurada e sem esperança para um lugar onde ela seria vista como uma completa estranha. Isso não era só lealdade, era uma conversão, uma aposta total em um novo Deus, sem garantia nenhuma. Zaqueu, por outro lado, fica sabendo que Jesus está passando por Jericó. Ele está desesperado para ver Jesus, mas a multidão que odeia ele não deixa. Então, esse homem rico e poderoso faz uma coisa impensável para a época. Ele sai correndo em público, o que era um ato super humilhante para alguém da posição dele, e sobe numa árvore, que nem uma criança. Ele basicamente jogou a dignidade para o alto por um pingo de esperança. E o que acontece em resposta a esses atos de fé de puro desespero? Algo extraordinário. Nenhum dos 2 foi recebido com o desprezo que eles provavelmente esperavam. Pelo contrário, eles encontraram um momento de graça, pura e inesperada, que virou o mundo deles de cabeça para baixo. Para sobreviver, Ruth começa a catar sobras de grãos num campo, um trabalho dos mais humildes. E o dono do campo, Boaz, que era parente da sogra dela, percebe a presença dela ali. Mas em vez de ignorar ou explorar a situação, ele a protege, garante que ela tenha comida, água e ainda diz para os empregados dele deixarem cair uns grãos de propósito para ela. Imagina para uma estrangeira que não tinha nada, essa bondade foi como encontrar água no deserto. Agora, para a gente entender o que vem a seguir, a gente precisa sacar um conceito muito importante daquela cultura. O goel, ou parente resgatador, era uma lei social da época. Um parente próximo tinha a responsabilidade de resgatar outros membros da família que estivessem em apuros, seja por pobreza ou perda. Isso incluía se casar com uma viúva para dar continuidade ao nome da família do falecido. Isso aqui é crucial para entender o próximo passo de Ruth. Enquanto isso, lá em Jericó, Zaqueu está em cima da árvore, só na esperança de dar uma olhadinha. Mas aí Jesus para, olha para cima, direto para ele, no esconderijo dele, e o chama pelo nome. E não é só isso, ele se convida para ir na casa de Zaqueu.
Gente, imagina o choque. O mestre religioso, em vez de condenar o maior pecador da cidade, chama ele pelo nome e pede para comer com ele. Um sinal de aceitação profunda. E a reação da multidão foi de pura indignação. O povo começou a cochichar. Como assim ele foi se hospedar na casa de um pecador? Para eles era um absurdo um homem santo se associar a um traidor corrupto. Mas essa graça quebrou todas as regras sociais e religiosas. Jesus não foi lá para aprovar o que Zaqueu fazia, mas para curar o coração dele. E olha, esse encontro com a graça não foi só um momento emocionante. Ele gerou uma transformação imediata, visível e radical. A mudança que aconteceu por dentro se manifestou em ações muito ousadas por fora. A Ruth, encorajada pela bondade do Boaz, faz uma coisa de uma coragem impressionante. Seguindo o conselho da sogra, ela vai até o lugar onde ele dormia à noite e basicamente pede para ele resgatá-la. O pedido para ele estender a capa sobre ela era uma proposta direta de casamento, de proteção. Aquela viúva estrangeira, que não tinha nada, tomou a iniciativa para reivindicar um futuro. O Boaz aceita, mas tinha um detalhe na lei. Existia um parente ainda mais próximo que tinha a primeira opção. Então Boaz vai até o portão da cidade, que era tipo o fórum da época, e resolve a questão na frente de todo mundo. Quando outro homem abre mão do direito, o acordo é selado com um costume antigo. Ele tira a sandália e entrega para o Boaz. E pronto, com esse ato público, o futuro de Ruth estava legalmente garantido. Ela deixou de ser um indigente para se tornar uma esposa respeitada. E a transformação de Zaqueu foi igualmente dramática e pública. Na frente de todo mundo, ele se levanta e diz: "Vou dar metade dos meus bens aos pobres, e para quem eu enganei, vou devolver 4 vezes mais." O ponto-chave aqui é esse, 4 vezes. A lei judaica exigia só 20% a mais. Zaqueu se impôs a pena máxima. Era a prova de que o dinheiro, que era o Deus dele, não tinha mais poder nenhum sobre ele. Mas a história não acaba com um final feliz para cada um. O impacto dessas transformações pessoais foi muito, mas muito maior. Elas ecoaram pela história, mudando o destino de uma nação inteira. O filho de Ruth, Boaz, se chamou Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de ninguém menos que Davi, o maior rei de Israel. Pensa nisso. A estrangeira, a moabita, aquela que não tinha direito a nada, foi inserida diretamente na linhagem real e, mais tarde, na genealogia de Jesus. E para Zaqueu, a redenção foi uma restauração completa. Jesus declara que ele também é um filho de Abraão, trazendo ele de volta da margem para o centro da comunidade de fé. O traidor foi reintegrado à família. Jesus basicamente cumpriu o que ele disse que veio fazer: encontrar quem estava perdido e trazer de volta para casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa frase resume perfeitamente o que une essas duas histórias tão distantes. Tanto a viúva sem nada quanto o cobrador de impostos solitário estavam perdidos. E nos dois casos, a redenção não veio por mérito próprio. Veio de um ato de fé que foi recebido por uma graça totalmente inesperada. Isso deixa a gente com a pergunta, né? Quem são os perdidos e os estranhos no nosso meio hoje?